Olá, bem-vindo ao canal Valcher Bandeira, um canal voltado ao estudo da história da humanidade, dos fenômenos visíveis e invisíveis do mundo, à força da espiritualidade e ao processo evolutivo de todos nós seres humanos. Eu já convido você a se inscrever nesse canal e enviar o seu comentário sobre os temas que aqui trazemos semanalmente. E se gostar do vídeo, ajude a gente, né? Deixando o seu comentário e também deixando o seu like. Bem, hoje a gente vai falar sobre a vinda de seres do espaço à Terra. Não se trata de falar de OVNIs, de ETs, mas de falar sobre escritos milenares da sociedade suméria que nos conta muito sobre a verdadeira origem da humanidade. Então, vamos lá. Era uma vez um povo muito distante da Terra, que há muito tempo atrás escolheu este ponto azul no universo para semear sua sabedoria. Esse povo distante encontrou aqui as condições ideais para se abrigar, seja pela atmosfera, seja pelos elementos vitais, mas principalmente pela possibilidade de aqui expandirem suas ações e implantarem na Terra o que hoje entendemos como sabedoria. É claro que você pode imaginar que essas afirmativas que estou fazendo aqui são meras fantasias. Pode sim, mas eu afirmo categoricamente. Elas possuem uma base sólida, concreta. Trata-se de uma afirmativa científica, histórica e ao mesmo tempo morfológica, pois tem como base a interpretação dos escritos cuneiformes. Esses escritos que datam mais de 6.000 anos. Veja bem, a tradução desses escritos, dos escritos cuneiforme, somente se deu no século XIX, graças ao estudo desenvolvido por alguns cientistas que decifraram e traduziram a escrita cuneiforme e foram criadores da assiriologia. É um campo científico que estuda línguas, culturas, histórias e a arqueologia do Antigo Oriente. Essa ciência tem como foco especial a Mesopotâmia, incluindo a Síria e Babilônia. A Suméria, por exemplo, obrigatoriamente pelas cidades que abrigaram o primeiro povo inteligente da Terra. E esta terra é efetivamente a Suméria. Pois foram essas traduções destas argilas que confirmaram que a humanidade inteligente, como conhecemos, nasceu com a chegada de um povo distante, chamado concretamente, nas cerâmicas da Suméria, do povo que caiu do céu. Depois, a tradução para Anunnakis. Mas qual a importância de tudo isso? A importância é compreendermos a origem da nossa humanidade, a origem da nossa raça humana, de uma raça dotada de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, indiferentemente de sua etnia. É o todo assim compreendido a humanidade. Por isso, para tratar desse assunto, precisamos analisar as escrituras sagradas de forma mais objetiva, sem abstrações, sem divinização, com realismo. Afinal, o que verdadeiramente marcou o início, até mesmo o reinício da humanidade inteligente na Terra? Quando, onde e como isso tudo aconteceu? Pois é inegável que quando observamos a Suméria como ponto de origem, tudo começa a fazer sentido. E é dali que nascem as provas de que acima de qualquer coisa, acima de tudo e de todos, está a origem, está o reconhecimento da existência de um Criador. É daquele período de grandes transformações que nasceu a ciência da consciência sobre a existência imensurável do poder de Deus, Javé, o Deus do universo, o Pai de todos os mundos, presença vital em tudo que existe, seja no mundo visível, seja no mundo invisível. E ocorre exatamente dessas constatações a certeza de que precisamos aprender a respeitar tudo o que está nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, a Torá, o Alcorão e todas as bases fundadoras da sabedoria humana trazem em sua essência a razão de reconhecermos que os grandes pregadores sempre tiveram razão.
Padres, pastores, médiuns, espíritas, espiritualistas, rabinos, sheiks, califas, monges, lamas, imãs, enfim, todos têm consigo a mesma certeza, a mesma consciência. Por mais que discordem sobre as interpretações, sobre os dogmas religiosos, enfim, absolutamente todos eles concordam com a existência de um poder superior. Alguns o chamam de Javé, Elohim, outros o chamam de Alá, Brahma, Guaraci, Olorum, Zambi, mas o nome pode ser outro, pode ser até um nome indizível. O certo é que esse poder é Deus na nossa consciência. Indiscutivelmente, as orientações históricas levam à certeza da existência de um Criador, de um Pai Celestial, de um Pai do Universo, e não se pode questionar sua interferência na Terra. Ela se dá e se deu de inúmeras formas. Aliás, é preciso reconhecer que a mais destacada de todas as suas interferências é a vinda, o nascimento do menino Jesus, o Messias. E mesmo que existam religiões que se opõem à existência de Jesus, é inegável que sua passagem possui, com toda certeza, uma história concreta. Mesmo os judeus que não reconhecem Jesus como sendo o Messias, o Redentor da humanidade, o reconhecem como um grande profeta, sim. Veja bem, os judeus reconhecem a existência de Jesus como um judeu que viveu na Galileia no século I. Eles não o consideram o Messias. A religião de Israel aponta que o Messias seria outro. Seria um líder guerreiro, político e libertador, que restauraria o reino de Israel, derrubaria o domínio romano e teria a possibilidade de resgatar a paz. Então, eles esperavam uma figura de poder, um líder de força, um político mandatário na terra, e não aquele Jesus. Realmente, eles esperavam que quando o Messias viesse, fosse um homem com tremenda autoridade e influência, que assumiria totalmente o poder, que destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel. Assim, cumpriria instantaneamente todas as promessas de reino feitas por Deus a Abraão, Davi e os profetas. No entanto, aqueles que reconhecem Jesus como a encarnação de Deus na terra, os cristãos, estes o reconhecem que aquele com sua sabedoria, poder e grandeza teve a humildade de entregar a própria vida para a salvação, não de Israel, mas de toda a humanidade. Agora, voltando à minha análise pessoal, entendo que tudo, absolutamente tudo que se diz sobre o poder da criação leva ao reconhecimento de que houve verdadeiramente um início, e esse início está comprovado com os escritos sumérios. Assim como a Bíblia Sagrada, a Torá, o Alcorão reconhecem que houve o primeiro homem, denominado Adão, também os escritos sumérios, gravados em cerâmicas milenares, reconhecem a Terra como o paraíso. Os Anunnaki, ou os Nibiruanos, como eu prefiro chamar aqui, chegando há milhares de anos, ao se relacionarem com os nativos da Terra, na época Homo Neandertal, quebraram a regra divina que se auto-atribuíam e determinavam. Teria sido assim, de uma união entre um ser que veio do espaço e uma nativa, tida como a metade na Terra, que se deu aquilo que as Escrituras chamam de pecado original. Pois é, é uma interpretação. Além disso, sabe-se que Abraão era sumério, nascido em Ur. Seria então ele descendente de Adão, o filho sagrado de Deus, que sucumbiu pelo pecado do desejo diante da sua metade? Seria Eva sua companheira do paraíso? E o paraíso teria sido o lugar de onde desceram esses seres superiores? Em uma rápida interpretação, não se pode negar que há milênios foram construídas as cidades de Ur, Uruk, Nippur, Lagas e Zin, todas devidamente reconhecidas pelas pesquisas antropológicas, pelas ruínas que lá estão e suas milenares escrituras, com textos cuneiformes. Perceba que são esses escritos, junto das obras sagradas, que reconhecem que Ur foi a cidade natal de Abraão. É isso. Também é necessário que se reconheça que os cientistas traduziram entre os escritos sumérios a existência de eventos como o dilúvio,
configuraram também de uma forma concreta o agir sobre a vida. É cabal reconhecer que nesses escritos se encontram os mais remotos códigos e leis, e que estas leis e códigos são as bases sólidas que se refletiram no Código de Hammurabi. Ora, como poderia a ciência daquela época, tão remota, tão distante, estabelecer mecanismos tão equilibrados sobre o agir do ser humano? E a ciência e a tecnologia tão avançados, de onde veio aquilo tudo? As pesquisas científicas reconhecem que foi naquele lugar, e há mais de 5.000 anos, aliás, bem mais que isso, que surgiu a roda. Mas foi apenas a invenção da roda? Não, foi muito mais. Foi também nesse período que passou a humanidade a utilizar o arado e a agricultura. Passou-se a ser praticada a produção de escala de alimentos projetada. E foi naquela mesma época que passou-se a desenvolver a fundição do bronze e do cobre. Veja só, os sumérios também construíram canais, reservatórios, barragens para controlar as cheias dos rios Tigre e Eufrates, viabilizando assim a agricultura. Essa agricultura que alimentava naquela época uma grande população. E você pode até parecer não impressionado, mas você precisa acreditar que esta é a verdade. Tudo o que afirmei está no Museu Britânico de Londres. Não está simplesmente no Google, nas pesquisas da inteligência artificial. E também está na própria região da Mesopotâmia. Não apenas nas bibliotecas eletrônicas, não apenas nas redes sociais. Tudo aquilo que afirmei traz concretude. E outro ponto, a astronomia é uma outra ciência que foi muito desenvolvida desde aquela época. Nos últimos 100 anos, se teve o reconhecimento das placas cuneiformes e ali se encontrou o início que se relaciona com a interpretação física do céu. É verdade, a astronomia suméria, desenvolvida na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos, foi a pioneira na observação sistemática do espaço sideral. Conectou movimentos estelares e planetários, não apenas com suas crenças religiosas, mas com calendários concretos que refletiam na agricultura, com a identificação de planetas do sistema solar, enfim, com a interpretação dos ciclos lunares e de seus efeitos na agricultura e na vida das pessoas. Foram eles, os sumérios, que deram mapas às primeiras constelações, estabeleceram bases concretas para aquilo que conhecemos hoje como zodíaco. Já era zodíaco naquela época. E mais, foram eles, há cerca de 6.000 anos, ou muito mais que 6.000 anos, que criaram o sistema sexagesimal para medir o tempo, desde lá até hoje. Isso mesmo. Foram os sumérios que estabeleceram que 1 minuto na Terra tem a duração de 60 segundos, que 1 hora tem 60 minutos, ou 360 segundos, enfim. Será que tudo isso nasceu do nada? Ou existe efetivamente uma influência superior que até agora não conseguíamos compreender? Você pode até não saber, mas esse sistema sexagesimal, que determina toda a compreensão sobre o tempo na Terra e sua relação com o espaço, com o universo, foi ainda mais longe. Também é esse sistema sexagesimal utilizado até hoje de forma geométrica para medir os ângulos e as coordenadas. Pois eles já tinham um GPS, tinham de forma artesanal, uma forma de medição exata, mesmo muito antes dos gregos, mesmo antes de Pitágoras. Pois é. E aquele povo distante, dizem, ainda está aqui. Ele se expressa em cada vida, em cada pessoa, resgatando o que há de divino no existir. Só não dá para esquecer que também, além dessa pureza toda, dessa divindade extraordinária que todos nós temos, ela se constitui na metade, pois a outra metade também existe. É a metade que nós temos primitiva, o nosso lado materialista, os nossos impulsos, que precisamos controlar. E é o livre-arbítrio que nos oportuniza escolher a luz ou as trevas, a sabedoria ou o instinto, a paz ou a guerra. A escolha é sua, a escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós. Por isso que confio nas Escrituras Sagradas, por isso que acredito em tudo que está escrito, pois tudo tem uma grande verdade. Ela traz a verdade, mas a cada um de nós é dado o poder de interpretar.
E aqui vamos encerrando o nosso vídeo de hoje, já ficou longo, né? E não se esqueça, inscreva-se, é grátis e se inscrevendo você tem acesso a novos vídeos e nos ajuda a manter vivo este canal. A todos um grande abraço e pense sobre isso, a origem da humanidade.